Cumprimentamos a todos os nossos amados irmãos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de nos aproximarmos do Senhor nosso Deus cada vez mais, de irmos adquirindo o conhecimento da sagrada vontade do Senhor, da palavra dele, e adorá-lo também na beleza de sua santidade. E cremos que ele estará sendo adorado pelos seus filhos e cada filho também estará sendo edificado através de mais esta programação, não é? Então nós vamos orar agora para darmos início em mais este culto. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente agradecemos ao Senhor pelo privilégio de estarmos reunidos ao redor da Tua Santa Palavra, através deste meio virtual, que é uma lei que o Senhor tem criado, e nós damos graças ao Senhor por cada irmão, por cada vida que está nos acompanhando agora, Senhor. Pedimos a direção do Senhor, a inspiração divina, e que todos possamos ser abençoados e ajudados e edificados pelo Senhor. E que o Senhor seja glorificado também. E nós pedimos tudo isto humildemente no precioso nome do Senhor Jesus Cristo e para a Tua bendita glória. Amém, amém. Graças a Deus. Muito bom, amados.
A escritura que nós vamos ler está no Evangelho de São João, capítulo 16, começando no versículo 7. Repetindo, Evangelho de João, capítulo 16, começando no versículo 7. E enquanto vocês procuram, nós estaremos então dando algumas notinhas, né? Lembrando a todos vocês que esta programação é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. Os nossos cultos ali são realizados todas as quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 18h30. Na cidade de Campinas, no estado de São Paulo, é claro, nós estamos na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, Parque Residencial Shalom. Os nossos cultos ali são realizados todas as quintas-feiras às 19 horas e aos domingos às 8h30 da manhã. E todos vocês estão convidados a participarem conosco. Estamos aqui dando uma regulada no cronômetro que deu um pequeno problema, mas acho que está tudo ok, né? O nosso cronômetro ali. Então, como eu estava dizendo, vocês quando estiverem assistindo os vídeos, não esqueçam de clicar no gostei, não é? Ali, porque isso é bom, isso impulsiona cada vez mais os nossos vídeos para que outras pessoas também sejam alcançadas. E também não se esqueçam, inscrevam-se no canal, não custa nada, é só dar um clique ali em inscrever-se e pronto, não é? E também ative as notificações, todas as notificações, para você receber as nossas publicações quando elas são publicadas. E dito tudo isto agora, então, nós já vamos imediatamente para a leitura da Palavra do Senhor, para extrairmos daqui aquilo que nos edifica cada dia mais. Vamos então, São João 16, começando no versículo 7. Todavia digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer. Mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Amém. Vamos até aqui somente, né, no 14 mesmo, né? No 13, para nós ganharmos um pouquinho de tempo, não é? É interessante observar um detalhe aqui. Ele está falando do Consolador, o Espírito Santo, não é? Que viria após a sua partida. Agora, ninguém nega, nenhum leitor da Bíblia, cristão, nega que esse Consolador é o Espírito Santo que viria. Mas aqui no último verso 13, no último verso lido, o verso 13, eu vi uma coisa interessante que me chamou a atenção. Eu vou reler o verso 13. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Vamos prestando atenção nisso aqui, vírgula, não é? Quando vier esse Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Agora prestemos atenção nessa segunda parte do versículo 13. Porque não falará de si mesmo,
mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Você sabe que o Espírito Santo é Deus, não sabe? Porque não tem dois Espíritos Santos. A Bíblia diz que Deus é Espírito. O Senhor Jesus Cristo disse isso para a mulher samaritana. Deus é Espírito. E lá em Jeremias, se eu não estiver enganado, é capítulo 23 e versículo 23 também. Também está escrito que Deus é Espírito e enche os céus e a terra. Então, qualquer leitor da Bíblia cristão não duvidaria que o Espírito Santo é Deus. Mas acontece que não tem dois Espíritos Santos, não é? O Espírito Santo que é Deus é o mesmo Espírito Santo que te batiza com o Espírito Santo, como você que é um crente pentecostal diz, não é? É o mesmo, é a mesma pessoa. Mas eu não quero entrar nessa linha aí, nessa questão da unicidade ou trindade, porque não é essa a nossa linha, não é? Hoje. Mas vamos prestar atenção numa coisa aqui. Quando ele vier, né? Vou ler outra vez. Nós estamos aqui para isso, né? Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, ponto e vírgula. Porque não falará de si mesmo, agora vou terminar o verso, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ora, se o Espírito Santo é Deus, por que o Senhor Jesus Cristo está dizendo que ele diria tudo o que tivesse ouvido? Ouvido de quem? Não é? Alguém pode dizer, ele ouviu do Senhor Jesus Cristo, mas quem estava no Senhor Jesus Cristo era o próprio Espírito Santo. Então você notou uma coisa muito interessante aqui, ele está se referindo aqui ao Espírito Santo que viria quando a igreja começasse a trabalhar no livro de Atos dos Apóstolos. Então ele está se referindo ao Espírito Santo neles, nos apóstolos. O Espírito Santo neles, então, os guiaria a toda a verdade. Ensinaria, ele disse, e dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Pronto, vamos deixar assim. Eu penso que você que gosta da Bíblia, você que gosta de ler as Escrituras, de meditar na Palavra de Deus, isso é muito bom, não é? Mas agora nós vamos então aqui para a mensagem a qual está em apreço, em estudo, que é a mensagem O Arrebatamento. É uma mensagem muito tremenda, é um tema também muito propício, que faz parte da vida de todo cristão, que crê em Deus, que crê na Palavra de Deus, né? Então nós vamos aqui a partir do parágrafo 30, aonde estamos parados. Agora, hoje, falando sobre este tema, e agora alguns de vocês podem discordar das avenidas que eu tomo, quer dizer, das trilhas, do caminho que eu pego, né? Das avenidas que eu tomo. Porém, quantos aqui creem que a Bíblia ensina que haverá um arrebatamento da igreja? Né? Ele perguntou. A congregação diz amém. É uma nota do editor. Sim, Senhor. Isso mesmo, exatamente, um arrebatamento da igreja. Quer você seja de qualquer igreja, não importa qual seja a sua linha doutrinária, né? Quer que você seja de qualquer uma delas, haverá um arrebatamento. Não importa se eu seja dessa ou daquela, o arrebatamento acontecerá independentemente daquilo que eu seja ou daquilo que eu creia. Acontecerá o arrebatamento indiferentemente daquilo que você pensa, não é? Então,
Continuando aqui. E penso que, ao falar, eu simplesmente não tento me pôr aqui de pé para dizer algo que ache que acreditaria as pessoas. Eu nunca fui culpado disso. Quer dizer, ele está dizendo aqui, eu estou pregando aqui sem me preocupar com o que as pessoas acreditam. Eu estou pregando aquilo que a Bíblia disse que é a verdade, não é? É isso que ele está dizendo aqui. Então eu nunca fui culpado de torcer as Escrituras para poder favorecer a ala A ou a ala B e assim sucessivamente, não é? Eu quero me pôr aqui de pé e dizer algo que me sinta guiado a dizer, que eu pense que seria de ajuda para vocês. Algo que iria favorecer sua experiência com Deus. Se você é cristão e se não é cristão, o deixe tão envergonhado de si mesmo, de modo que se torne cristão. Ele está dizendo aqui o seguinte: se você é cristão, então eu quero que você ouça isso e seja abençoado. Mas se você não é cristão e você ouviu isso, eu quero que você fique tão envergonhado o suficiente para se converter ao Evangelho, não é? É isso que ele está dizendo aqui. E esse é o propósito, porque sempre tenho tentado alinhar meus pensamentos com como o Senhor me dirija. Agora, nós somos advertidos como doutrina disso. Nos últimos dias será escarnecida. Leiamos isto só por um minuto, fazendo o favor. Está em 2 de Pedro, né? Capítulo 3. Vamos ler só por um momento sobre isto. O capítulo 3 e o versículo 3 e 4. Vejamos se não é isso mesmo. Sabendo simplesmente isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existem os céus e a terra, que foi tirada da água e aqui tem uma reticência, não é? No meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceram os mundos coberto com as águas do dilúvio. Agora, nós vemos que a razão por que este tema é tão enfocado é porque o profeta aqui disse que nestes últimos dias, estes zombadores viriam dizendo estas coisas. Está vendo? Está predito a razão por que as pessoas estão agindo hoje da maneira que estão agindo. Ora, você certamente espera isto, porque a Bíblia disse assim: nos últimos dias, eles seriam obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, sem amor para com os bons, tendo aparência de piedade e negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Podemos esperar por uma personificação da verdade? Certamente. Então, quer dizer aqui
que nos últimos dias viriam tais pessoas, ou existiriam tais pessoas no mundo. E um dos qualificativos aqui que ele mencionou é o seguinte: tendo aparência de piedade. Essa aparência de piedade aqui significa que essa pessoa seria religiosa. Essa pessoa, ela deixaria transparecer que ela é uma pessoa que crê em Deus. Ela teria a aparência de piedade, mas são obstinadas, incontinentes, não tendo respeito. Isso aqui é muito profundo, eu até vou voltar aqui no 33 novamente, porque isso aqui faz parte da nossa vida prática. Não é só apenas uma questão de doutrinária, Mas é uma questão da nossa vida prática. No 33, olha aqui. Agora nós vemos que a razão por que este tema é tão enfocado é porque o profeta aqui disse que nestes últimos dias estes zombadores, olha só, são zombadores, viriam dizendo estas coisas. Está vendo? Está predito a razão por que as pessoas estão agindo hoje da maneira que estão agindo. Ora, você certamente espera isso porque a Bíblia disse assim. Então aqui está entre aspas agora, abre aspas. Nos últimos dias, eles seriam obstinados. Quer dizer, obstinado é a mesma coisa que teimoso, Teimosos, Obstinados, orgulhosos. Vamos prestando atenção nos qualificativos. Orgulhosos, mais amantes dos deleites, isto é, dos prazeres, das diversões. E não é só prazeres no mundo, não. Tem pessoas que vão para a igreja só por prazeres naturais, prazeres carnais, de ir na igreja, porque ali tem coisas convidativas para satisfazerem o ego humano de cada um, Mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, irreconciliáveis. Olha aqui mais, outro qualificativo terrível aqui. Caluniadores, incontinentes. Quer dizer, incontinente é sem respeito, Sem respeito com quem quer que seja. Não respeita pastor, não respeita os mais velhos. E se ele tiver, então, um certo grau de autoridade, e ele for esse tipo de pessoa aqui, o que será que eles fariam, Incontinentes, sem amor para com os bons. E aí vem o último qualificativo. Tendo aparência de piedade e negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Podemos esperar por uma personificação da verdade? Certamente. Bom, parágrafo 34 então. Quando Moisés foi ao Egito para libertar os filhos de Israel, só com uma vara na mão, para vindicação, com o Deus do céu por trás dele, ele realizou um milagre. Vieram personificadores atrás dele e fazendo a mesma coisa que ele fez. Está vendo? Agora, eles vieram em segundo lugar, depois que ele fez primeiro. É bom se notar esse detalhe. Primeiro quem fez o sinal foi Moisés, porque os personificadores não sabiam fazer aquilo, não sabiam, eles não tinham uma direção para nada, Mas deixa eu fazer uma comparação aqui. Primeiro veio Moisés e fez o sinal. Depois disso vieram os personificadores. Então isso é como se fosse uma réplica
falsificada, naturalmente, de uma nota de R$ 200 aqui para nós no Brasil. A maior nota de dinheiro, a cédula maior que nós temos aqui, na nossa moeda, que é o real, não é? É uma nota de R$ 200. Então, o personificador pode perfeitamente, com suas técnicas que existem hoje, fazer uma nota perfeitamente parecida, idêntica. Só que é claro que a nota verdadeira tem os seus recursos de segurança, tem marca d'água, né? E que vai dar para identificar qual é a verdadeira e qual é a falsa. Mas existem pessoas com capacidade de fazer uma cópia, uma réplica que não é a verdadeira, para enganar as pessoas com uma falsificação, né? Agora, que tal se a pessoa fizesse uma nota de R$ 300? Você já pensou nisso, né? Se ele fizesse uma nota de R$ 300 e fosse pagar você com uma nota de 300. Se tivesse um comércio, por exemplo, ou você vendeu qualquer objeto e a pessoa te pagaria com uma nota de R$ 300. Quando ele te desse a nota, você diria: epa, espera aí, esse dinheiro não existe no Banco Central do nosso país, né? Esse dinheiro é falso. Mas a pessoa, eu vou fazer um argumento aqui que seria lógico, mas é impossível que se faça, não é? Um argumento desse, né? Então, a pessoa poderia dizer assim: não, senhor, esse dinheiro, essa nota não é falsa. E ele estaria certo se ele dissesse isto. Essa nota de R$ 300 não é falsa. Essa nota é a original. Aí, se você está me ouvindo, falei: mas agora confundiu minha cabeça. Não, calma aí. Espera um pouquinho, né? Por que que ela é original? Porque não tinha outra antes dela que fosse original. Ou então, não sei se cabe essa palavra, mais original do que ela. Porque para ser verdadeiramente uma nota original, ela teria que ser uma nota feita pela Casa da Moeda do país, do nosso país. Então aí ela seria uma nota original, verdadeira, que tem valor monetário. A outra que o falsificador fez de R$ 300, ela não é uma nota falsa porque não tem nenhuma outra antes dessa para ele fazer uma cópia, porque a falsificação é uma cópia, é uma réplica. Mas como não tinha nenhuma nota de 300, então aquela não era uma cópia, era a original. É claro, só não teria o valor monetário porque não tem as garantias da Casa da Moeda, não tem as garantias das leis brasileiras, enfim, não é? Então é isso. Agora, esses personificadores aqui, ele está falando de Moisés. Moisés chegou com uma vara apenas e produziu o sinal, os sinais. Aí vieram os personificadores e fizeram igual. Esses são falsificadores, porque eles não fizeram antes, né? Então é isso aqui, mas vamos em frente mais um pouquinho então. Depois que ele fez primeiro. Então, eles apareceram porque estavam copiando o que ele fez, personificando o original. Nós constatamos isso. E agora você diz: bem, isso foi nos dias de Moisés. Porém, a mesma Escritura diz que eles virão novamente nos últimos dias, como Janes e Jambres resistiram a Moisés. Assim farão eles, estes homens réprobos, quanto à verdade. Está vendo? Personificações. Todos os tipos de coisas para confundir as pessoas. E então, se esse arrebatamento que acontecerá e tudo que Deus tem na linha da sua palavra, há sempre algo a sair para desnortear isso.
se puderem. É o propósito de Satanás fazer isso. Como o irmão aqui da reunião, lá em Las Vegas, disse, Satanás disse que o mundo era o seu domínio e aquele sendo seu quartel-general ali. Eu sei que Satanás é o Deus deste mundo. Toda nação sob o céu é controlada por ele. Isso aqui é muito sério, né? Pensar nisto. Por exemplo, nós estamos aqui no Brasil nos aproximando, já estamos em ano eleitoral, em ano de eleição. E é bom nós pensarmos nisto. Aqui. Toda a nação do mundo, aqui ó, Satanás é o Deus deste mundo. Toda nação sob o céu é controlada por ele. Exatamente. Este mundo pertence a Satanás. Porém, Jesus tomará posse dele. Ele o ofereceu a ele certo dia e ele o recusou. Porém, ele disse, porque ele sabia que seria herdeiro dele nos tempos por virem. Aqui ele está falando sobre o milênio, quando o Senhor Jesus Cristo há de ser o governador da terra no milênio, não é? Então, ele não aceitou a proposta de Satanás. Mas por que o mundo inteiro, todas as nações, é governada por Satanás? Porque em cada pedacinho existe alguma segunda intenção, não é? De fazer alguma coisa, se vai aprovar qualquer coisa, uma lei aqui, outra lei ali, um orçamento aqui, outra coisa ali, sempre há um interesse espúrio por detrás disso. Não é verdadeiro. Por isso que a política traz essas coisas, né? Bom, zombadores. Somente para tomarmos alguns momentos sobre essa palavra, antes de avançarmos. Zombadores. Eu estava lendo um jornal cerca de 2 semanas atrás, em Tucson, onde um inglês da Inglaterra tinha feito uma declaração. Estava em manchete no jornal que a crucificação de Nosso Senhor Jesus Cristo foi só encenada. Então esse rapaz inglês colocou esse artigo no jornal, né? Que a crucificação do Senhor Jesus Cristo não foi verdadeira, não foi de verdade. Foi apenas uma encenação, não é? Foi só encenada entre Pilatos e Jesus, que ele veio para fazer só para se tornar alguém. E não há maneira em que nós poderíamos refutar isso para eles, porque todas as coisas de Deus são para ser recebidas pela fé. Quer dizer, ele está dizendo, o profeta de Deus está dizendo aqui, não tem como convencer esse inglês, porque as coisas de Deus são recebidas pela fé. Mas se a pessoa não tem fé, não adianta nada você ficar teimando com ele o tempo todo, né? Teria que ser recebido pela fé. Nós devemos crer. Agora, ele seguiu dando uma descrição de como isso poderia ser feito. Aquela encenação que ele está supondo, né? O inglês. Aqui não faz muito. Nessa grande nação, Londres, na Inglaterra, melhor dizendo, onde João Wesley e Charles e muitos daqueles grandes pregadores dos dias primitivos, Spurgeon e os demais, tinham pregado o evangelho nos mercados de feno e por toda parte ali. Eles rejeitaram aquela mensagem do seu dia e veja o que eles são nesse dia. Ali é onde o irmão Williams e os demais estão hoje à noite.
é um dos países mais profundamente degradados do mundo. Eu já viajei pelo mundo todo, porém não conheço nada que seja tão ilegítimo como a Inglaterra, e Billy Graham disse a mesma coisa. Ora, ele teve de evitar que sua esposa fosse aos parques, pois os atos entre homens e mulheres estavam sendo praticados publicamente nos parques. Quando estive lá, eu nunca vi nada que quebrantaria o coração de uma pessoa mais do que o que estava acontecendo na Inglaterra, a qual teve oportunidade e certa vez conduziu o mundo numa reforma. Só mostra como se pode cair. Então ele está mostrando aqui esse quadro da situação da Inglaterra hoje, né? E lembrar que John Wesley e outros homens de Deus levaram a verdade para essa nação, mas a nação rejeitou, a nação não aceitou. E hoje então está dizendo que Billy Graham, ele disse aqui que o saudoso Billy Graham chegou a dizer isso: eu nem pude deixar que minha esposa fosse passear no parque, porque lá no parque eles estavam cometendo atos sexuais livremente assim, ali, e não respeitando as demais pessoas que por acaso estivessem ali, não é? Porém, veja, o que causa isso? A mensagem que saiu, então os ingleses tentam reter aquela mesma mensagem para hoje. Isso não funciona hoje, não funciona. Como iria? E se Moisés tivesse vindo e trazido a mensagem de Noé, nós construiremos uma arca, se Moisés tivesse dito, não é? Nós vamos construir uma arca, agora vamos aqui, vamos continuar lendo aqui. E flutuaremos o Nilo abaixo, Não teria funcionado, e nem teria a mensagem de Jesus jamais funcionado, melhor dizendo, em Moisés, e nem irá a mensagem de Wesley jamais funcionar em Lutero, ou mensagem de Lutero, vice-versa. E hoje nossa última grande reforma foi Pentecostes, e hoje estamos saindo disto, e a mensagem pentecostal não se misturará com isto. Isto o quê? Que ele está dizendo aqui? Quer dizer, primeiro ele falou de Moisés, de Jesus não dava certo com Moisés não funcionaria nos dias de Jesus, e depois ele falou de Lutero, a mensagem de Lutero não funcionaria nos dias de Wesley, a mensagem de Wesley não funcionaria nos dias dos pentecostais, de 1910, né? E agora ele está dizendo aqui, e a mensagem pentecostal não se misturará com isto. Isto quer dizer, esta mensagem de Malaquias 4. A mensagem pentecostal não se misturará com a mensagem de Malaquias 4, trazida pelo profeta de Deus, não é? Isto é isso que ele está dizendo, porque é outro dia. É tudo a palavra de Deus. Olha isso que ele está dizendo aqui, não é? Porém, está edificando como os pés, braços, subindo, e está formando uma noiva para o arrebatamento. Está vendo? Então ele quer dizer, o que Lutero pregou foi de Deus. O que Wesley pregou foi de Deus. O que os pentecostais pregaram foi de Deus. Mas agora não funciona porque é Deus construindo uma noiva. Começou pelos pés, depois veio para as pernas, abdômen,
e tórax, braços, cabeça. Então, quer dizer, ele está mostrando que é como se fosse a construção de uma noiva. Agora nós estamos na parte da cabeça, né? É isso que ele está dizendo aqui, para chegarmos ao arrebatamento. Está vendo? Não desloque aquelas pessoas lá atrás. Elas viveram para a sua mensagem. Todas elas sairão que estiverem na noiva, do mesmo modo que a vida, passando por um talo de trigo, ela deixa o trigo, a casca, porém o trigo se forma como o grão de trigo que caiu na terra. Então isso aqui já foi dito em outras mensagens, mas nunca chega a ser super enfatizado. Quer dizer, a mensagem é como se fosse o grão de trigo que caiu na terra. Aí nasceu o broto com Lutero. Depois cresceu mais um pouco com Wesley. Depois cresceu mais um pouco o mesmo trigo que caiu na terra. Cresceu mais um pouco com os pentecostais, que foi o florescimento, dons, parecia que já era a igreja primitiva, mas ainda não era, porque ainda tinha muita coisa a ser restaurada, não é? Só mais um parágrafo aqui. Aqui não faz muito, eu estive lendo um livro que algum alemão escreveu e critica. Ele disse: de todos os fanáticos do mundo, William Branham excede a todos eles. Ele disse: ora, ele não passa de ele é um mágico. Ele faz estas coisas. Veja, o homem não sabendo. Aleluia. Só mais terminando aqui então, né? E então, o homem era um crítico. Ele nem mesmo cria em Deus. Ele disse: um Deus que pudesse ficar sentado na tenebrosa Idade Média, cruzar suas mãos sobre seu estômago e rir de um bando de cristãos, sendo mães e que se supunha serem seus próprios discípulos, mães com criancinhas e coisas tais, e deixar que leões as devorassem e nem mesmo mover uma mão. Está vendo onde a mente carnal, onde instrução e coisas tais não podem captar a visão? A congregação diz amém. Agora eu vou parar aqui, não é? No 42. Então esse crítico alemão, ele disse assim: ó, de todos os fanáticos que eu conheço no mundo, o William Branham é o pior. Porque o William Branham exaltava muito a Deus, exaltava muito a Bíblia. Por isso que ele achou que o William Branham era o pior fanático. Mas depois ele não somente criticou o irmão Branham, ele criticou o próprio Deus também, o alemão. Ele disse: como que pode um Deus, sendo tão bom, supostamente um Deus bom, poderoso, deixar que um bando de discípulos seus morressem nas fogueiras, fossem estraçalhados por leões, né? E ele ficar de braço cruzado, ou de braços cruzados, ali observando isso? Que Deus é esse? Esse crítico dizia. Então ele, se ele criticou até o próprio Deus, não criticaria ele também seus servos, seus pregadores, a nós, né? Que Deus nos ajude em nome do Senhor Jesus Cristo. E agora nós vamos encerrar e vamos fazer uma oração. E eu estou aqui com o nome da irmã Loides Rocha. A irmã deixou no comentário de culto anterior um pedido de oração. Então, irmã Loide, nós estaremos em oração em seu favor. Na igreja já foi colocado seu nome também no livro de oração. E todos os demais
que precisarem da oração, da fé e quiserem fazer o seu pedido, deixa aí nos comentários e nós estaremos então mencionando seus nomes e fazendo a oração da fé em seu favor. Vamos orar agora então, incluindo o pedido da nossa irmã Loides Rocha. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos ao Senhor por este privilégio, por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos ao redor da Tua Santa Palavra, e nós temos certeza que existem muitos outros irmãos, como a irmã Loides, que também pediu as nossas orações, e a igreja do Senhor, o povo do Senhor, está orando pela Tua filha, Pai, está pedindo a misericórdia do Senhor em favor dela, que o Senhor possa fortalecê-la na fé, que o Senhor possa dar saúde para ela e ela possa vencer as barreiras, vencer as dificuldades. E nós oramos em favor de cada pessoa enferma, de cada pessoa necessitada, ó Deus, e eu peço isto ao Senhor humildemente, e que na próxima vez que o Senhor nos permitir estarmos juntos aqui através deste meio virtual, que todos possamos estar reunidos e crendo na Tua Santa Palavra. Oramos humildemente no santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Meus queridos, fiquem todos na graça e na paz do Senhor. Se Ele permitir, nós estaremos juntos novamente em nossa próxima programação. Deus abençoe a todos. Amém.